tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2011, segunda-feira. O verbete é 1833, tem 4 páginas, 38 logias e 6 máximos. O tema é a subrotina parapsíquica. A especialidade é a autoparapercepciologia. A definição: a subrotina parapsíquica é o conjunto sequencial de manifestações paraperceptivas, pessoais, específicas, coadjuvantes e menores, em face do programa de interassistencialidade maior, permanente da consciência intermissivista, tenepsista ou ofiexista. O autodisciplinamento cotidiano da vida parapsíquica. A parte da rotina interassistencial mais ampla da consciência lúcida. A atenção particular a ser dada à seletividade de determinados parafatos especiais e intrusos no universo das subrotinas parapsíquicas. A neossinalética energo-parapsíquica. A organização da etologia parapsíquica pessoal. O agrupamento de parafunções para a realização de tarefas extrafísicas específicas. A definição da hierarquia das paraoperações. Os algoritmos parapsíquicos. A rotina parapsíquica clássica não chegando a ser, de fato, indireta, extrínseca, oblíqua, artificial, abstrata, arbitrária ou inconsciente, mas sendo, ao contrário, sempre objetiva e atuante. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 28 categorias de subrotinas parapsíquicas mais frequentes. Vale a pena ver isso aqui. Elas se parecem, mas são diferentes. Na remissiologia, nós temos, dentre os 15 elementos, 15 verbetes, nós destacamos a Gendex da UFIEX, categoria da mini-peça interassistencial, infiltrado cosmoético, interassistencialidade, e a mini-peça interassistencial, propriamente dita. Agora, frase enfática. As rotinas ou subrrotinas parapsíquicas são fundamentais para assentar com eficácia a planificação das atividades multiexistenciais da consciência mini-peça interassistencial, intermissivista, max-proexista. Como considera você as subrrotinas parapsíquicas? Para você, tais posturas são potencializadoras da consecução da autoproex? Agora, pergunta. Tenho sentido uma tristeza muito grande. Quero muito ir para a Foz, mas tenho medo que me impede de sair daqui de Dallas. Quer dizer, a pessoa está no Texas. É um homem. Desde que tomei a decisão, sinto que estou sendo assediado. Tenho pensado muito em morte e isso me deixa mal. O que o senhor sugere? Primeiro, higiene mental. Segundo, EV. Terceiro, reciclagem. E quarto, viagem. É bom você sair. Dallas, o Texas, não é um bom ambiente. Eu já estive aí, conheço o Texas, vi de perto. A maioria dos processos, por exemplo, bélicos, dos problemas dos Estados Unidos, tudo tem base em Washington e também em Dallas. Então isso aí é um negócio sério aí para a gente pensar. Olha bem, isso aí é a terra do Bush. O negócio não é nada fácil. Então, qualquer lugar que ele sair vai ser melhor do que Dallas, né? Outra, ler o manual da TENEPS me foi muito útil, pois desde a adolescência, consciências amigas me retiram energias e ectoplasma de forma semelhante ao que o senhor descreve no livro. Hoje, com 27 anos, curso residência médica e diariamente ocorre liberação passiva de minhas energias para os pacientes em diversas situações, sem que me traga prejuízo. Ainda não faço TENEPS, por não apresentar as condições sugeridas na sua obra, mas gostaria de saber algumas dicas para essa fase pré-TENEPS. Olha, o ideal é você trabalhar com estado vibracional, saber fazer assim, desassim, quer dizer, assimilação simpática e desassimilação simpática das energias, e procurar já a dominar bem o arco voltaico crânio-chacral.
Se você dominar essas coisas, você vai entrar na TENEPS oportunamente, lá na frente, já com um gabarito muito grande. Outra coisa, quando você puder, seria bom fazer as 40 manobras de energia. Quando é que vai ter agora? Nós vamos... Alô? Alô? Nós vamos ter as 40 manobras nos dias 21 a 24 de abril desse ano aqui no CAEC. Agora outra. Fiquei surpreso ontem à noite observando meus relatos projetivos. Resolvi contá-los, cheguei a uns 50 capítulos ao modo que o senhor me recomendou. O que o senhor acha que deveria fazer quando estiver chegando ao final? Sei que os relatos devem ser revisados em termos de pontuação, concordância verbal, acentuação. Depois que o livro estiver pronto, pretendo traduzi-lo em inglês, já que a maioria das minhas anotações estão nessa língua. Olha, seria bom você entrar em contato com a turma de técnicos que nós temos aqui, sobre o processo de redação, de livro, de editoração e tudo mais. Aqui tem gente muito boa, mas para isso você teria que aparecer aí com os seus originais, conversar com a turma, ver o que se passa durante o período que você estiver aqui. Sempre vai ter algum socorro, alguma coisa para ampliar as suas abordagens dos assuntos. Agora aqui outra. No passado, minha irmã tinha uma empresa. Ela não usava ética. Usava meias verdades para tirar maior lucro. Fui trabalhar com ela e hoje entendo que tem essa dívida a pagar. Devo alertá-la sobre formarmos a parceria do bem, já que a dívida dela é bem maior que a minha? Ou deixo a cargo dela se despertar por intuição? Não. Se você está vendo essas coisas nesse nível e ela é sua irmã, é bom abrir o jogo, falar com ela diplomaticamente, com jeito, expor a situação baseada em fatos. Se você fizer as observações e apontar os fatos com lógica, ela vai ponderar, vai fazer com que ela pense. Isso vai ser importante de qualquer maneira, uma assistência que você vai fazer, já está abrindo o caminho, clareando o processo, fazendo, enfim, uma retificação no problema. Vale a pena. Ficar de braço cruzado num caso desse não é o ideal. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou lá já revendo a verbetografia, já. Eu estive olhando 10, agora só falta passar o pente fino final. Agora, vocês estão mexendo com a verbetografia, eu queria falar para carregar nas pontuações e nos tipos de fontes das letras que nós usamos na enciclopédia. Isso aí são detalhes últimos, mas que o povo ainda não tem muita noção. É muito engano que tem nisso e falta de observação. A pessoa faz ali, achou que está bonitinho e deixa. E está tudo estropiado em relação à estilística, ao formato, às condições do processo. Somente pontos, acentuações, espaços extras que tem. Você sabe, a gente vê tudo isso, né? Todo dia a gente olha. Aqui hoje, por exemplo, eu às vezes não falo o que a gente vê, mas o João mesmo viu. Está aqui na 47, CIS, está em negrito. E não é, tinha que ser normal. Então, são coisas para ver. Agora, nesse verbete de hoje, sobre a rotina parapsíquica, eu quero chamar a atenção da taxologia, que tem 28 itens. Eles se parecem, mas são diferentes, têm aproximações simples. Agora, uma coisa muito interessante é que dos 28, eu calculei aqui, trabalhei, assinalei, aí exatamente a metade diz respeito, de algum modo, com a energia direta. Isso aí é uma coisa muito interessante para você. Veja bem, eu vou ler as 14. São 28, 14 têm energia. Acessar as centrais extrafísicas, tem a de energia. Afastar heteroassédios interconscienciais eventuais. Blindar energeticamente a alcova. Executar assins rotineiras. Executar desassins rotineiras. Exteriorizar ECs cosmoéticas. Higienizar holopensenes. Instalar campos energéticos sigilosamente, instalar mega euforizações sem alarde, prospectar para psicosferas em silêncio, psicometrizar objetos novos, realizar
autoencapsulamento discretamente. Sondar bioenergias dos holopensantes. São ao todo 14. Agora, o que é engraçado é que eu estou usando aqui as expressões sigilosamente, discretamente. Entende? Veja bem como é que é isso. Pode considerar o número 15 também. Hein? Pode considerar o número 15 também. É o número 15 também, né? É. Não, mas o 15 está aqui, eu falei também. Ah, não, então eu passei, mas está escrito. É um dos 14. Agora, o que é engraçado é o seguinte, aqui, ó, em silêncio, sem alarde, sigilosamente, discretamente, tudo de uma maneira clássica. Isso aí é o caminho para o processo da serenologia, né? Valdo, Sim. aqui no Pode B. falar. O 5, dá para explicar captar retrocognições alheias? Retrocognições alheias é a hora que você tem clarividência, você começa a ver a parapsicosfera da pessoa. Quando você vê, você entra no processo do passado dela, devido à evocação do presente. Agora, comigo isso ocorre muito. E eu tenho sempre que deduzir o que fazer na hora, examinar como é que é. Então, por exemplo, aquela pessoa, às vezes, ela nunca teve uma retrocognição. No entanto, você é capaz de sondar, prospectar, aprofundar, se introduzir dentro do processo do passado dela. Agora, isso tudo é a base, a partir do processo da parapsicosfera dela. A clarividência permite essas coisas. Porque as vidas anteriores, elas estão presentes na psicosfera da pessoa sempre? Não, toda a sua existência, desde a época que você era rã. Ah, eu era... Achei que eu era gato. Tá tudo aí, tá entendendo? Não, eu falei rã. Né? Então, Tudo está o negócio presente é na muito psicosfera. sério. Agora, já faz muito tempo que você era rã, porque você, com toda essa energia sua, não parece nada com rã. Ah, que bom. Né? O negócio é muito mais sério. Eu devia de arranjar outra coisa. Na época que você foi gueparda, sabe quem é que é gueparda? É aquela que é tipo uma sona grandona, pintada, que corre mais do que todo mundo. Aí está mais de acordo com você. Falar em rã não está bem, não. Rã só pula, etc. Isso não resolve. Os pulos dela são maiores que esse. O trabalho dela. Mas, de modo geral, vocês estão entendendo aí, né? A situação, como é que está. Pode falar, João. Aqui no item 24, dos parapontos de amparadores, são Os parapontos de amparadores é o seguinte, é quando você recebe determinadas sugestões, inspirações, intuições, enfim, neo-ideias que às vezes são muito adequadas para aquele seu momento evolutivo. Os amparadores fazem muito disso, principalmente o amparador da TENEPS. Quando o senhor falou que o senhor pode acessar a retrocognição da outra pessoa, então recebe também essas inspirações para saber o que... Isso nunca eu estou sozinho quando é assim. Isso aí mostra que é uma clarividência assistida. Entende? Eu sempre conto a história daquela turma lá de São Paulo, que eu estava para sair, depois de horas que eu estava lá falando com aquele monte de gente, quando chega 2 pessoas, e vem pedir para 2 homens, e vem pedir para uma pessoa que ficou em casa, que estava numa situação precária. Então eu entrei na onda deles, lá na hora, em pé, arrumando minhas coisas para ir pegar o avião. Quando então eu comecei a ver aquele negócio todo assim, de cambulhada comigo, que isso aí é a pangrafia. O negócio veio tudo em cima, e eu comecei a falar para eles. Aí o povo que está perto falou assim, isso está de acordo com o que ele está falando? Tá, não. Ele está descrevendo o que é o homem, o lugar, a coisa. Falei assim, agora até o passado. Aconteceu por causa disso. Tinha todos eles entrosados numa vida na Europa. Agora, eu mostrei até os objetos que havia na época. Agora, em pé. Eu estava em pé, arrumando minhas coisas para carregar, para ir para o avião.
Você está entendendo? Então, essa foi terrível, mesmo para mim. Eu fui com aquilo na minha cabeça pensando, eu devo ter uma relação muito grande com esse povo para ter essa afinidade, um rapport instantâneo desse jeito. Foi uma das mais brabas que eu já vi por causa da circunstância. E como é que funciona, mais ou menos? O senhor vai ter, por exemplo, você vai acessar ali a memória deles e depois vem a inspiração do amparador dizendo Não, que depois eu comecei a pensar, concatenar as ideias todas, juntar tudo, para saber o que é que eu tenho que ver com isso. Por que isso aconteceu comigo? Uma coisa eu sei que aconteceu. Eu estava trabalhando lá a hora, você sabe, né? Aquele negócio que eu ia para lá cedo e saía já à noitinha para pegar o avião. Então eu estava com a corda toda, estava aceso. Horas e horas trabalhando com os amparadores ali, com aquilo. Às vezes tinha 200 pessoas lá. Então era um problema. Isso aí que aconteceu comigo foi quando nós estávamos naquela sede do segundo andar daquele edifício grande, lembra? Já na parte, já tinha mudado. Foi ali que aconteceu, que o homem chegou lá. E uma coisa... Agora, tinha gente que acontecia isso, eles vinham no fim, que às vezes queria entrar, estava com dificuldade, não tinha estacionamento de carro, perto da rodoviária, lá do outro lado acontecia muito isso, perto da rodoviária, tudo cheio, não é isso? Tinha que pegar o metrô. E, por exemplo, existe assim a ocorrência assim, de, por exemplo, o senhor censurar, o senhor mesmo censurar e cortar o fenômeno por algum motivo? Toda vez que eu vejo, eu desconfio, né? Desconfiança de mineiro. Você fica lá desconfiado, viu que tem alguma coisa, eu corto aquilo fora. Porque na dúvida o melhor é a gente se abster. Não leva aquilo para frente. É igualzinho o caso dos verbetes que eu estava explicando hoje. Na dúvida, o melhor é cortar. Então eu faço uma cirurgia econômica. Eu elimino aquilo que está problemático, que está mal contado, que pode criar mais confusão do que esclarecer. Tarefa de esclarecimento não é tarefa de confundir. Essas coisas então acontecem aí, de vez em quando, sabe? Agora, sempre acontece com assistência. Porque eu estou pensando em outras coisas, em pegar um avião, presta atenção. Aquele negócio se introduz aí na cabeça da gente, você começa a perceber o negócio todo, não tem jeito de você fugir daquilo. Ali a gente está dentro de como se fosse uma máquina, a mini peça do Max Mecanismo. Aquilo funciona como se fosse uma máquina. É o tatuzão que está ali funcionando, aquilo vai perfurando a realidade. Agora, o que é engraçado nesse caso aí do italiano, é que eu vi a vida anterior, por que ele estava com aquele problema. E os camaradas davam bolas aí, tudo isso que eu estou falando, parece que ele viu tudo. E tinha repercussão do passado mesmo com relação com a família. Agora, tudo era na Itália. E os caras, tudo era italiano. Outra coisa, nunca tinha visto aquele. Era um homem alto, um outro homem mais baixo, mais moço. Os dois que vieram para falar do outro que estava passando mal, lá em São Paulo. Mas o problema era aí na Itália. E quanto a desassim, depois que passou, o senhor desassimila aquilo, o senhor procura não lembrar de maneira nenhuma? Não, eu assimilo aquela situação, ponho energia positiva no assunto, e se eu voltar a falar lá na ocasião, eu penso positivo para ajudar, né, para ver o que deu. Agora, ao que eu soube depois, porque todo mês eu ia lá no primeiro domingo. No outro mês eles apareceram e falaram que as coisas todas começaram a deslindar, melhorar, tudo, e o rapaz estava melhor. Mas nos casos normais, assim, vamos supor, uma pessoa vem aqui, procura o senhor, depois vai embora e o senhor não tem como contactar. Aí também é tanto caso que vem depois do outro, né? Você já viu os pacotes que eu recebo de TENEPS? Às vezes não é fácil. Mas eu digo o senhor assim... Há muitos anos já era assim. Você lembra uma vez que a gente estava lá na sala que eu recebi e eles me pediram, quantos tem? Eu contei, deu 111 pedidos de uma vez que me deram assim. Entende? De vez em quando eu recebo um monte disso aí. Mas digamos que o senhor atenda um monte de gente e um caso tenha chamado mais atenção. O senhor procura depois que acabar os atendimentos? Difícil, tem caso que lá pelas próprias circunstâncias a gente já sabe como proceder. A triagem que a gente faz disso é enorme. Então tem casos que vale a pena você pensar,
para fazer o rapport melhor com os amparadores e o doente ou a pessoa que pediu. Tudo isso tem. Agora, há casos que são drama, novela, filme de ação, tudo isso é pequeno, perante as coisas que vem na TENEP. A TENEP é a exposição, às vezes, total da baratosfera. E a pessoa que expõe nem está sabendo disso. São casos horroríveis, quer dizer, é horroroso com horrível. Você tem ideia? É de pensar. Agora, a gente tem que ter, vamos dizer, muito entendimento, compreensão, paciência, procurar ajudar. Agora, de vez em quando eu vejo direitinho que houve uma ajuda assim intensa e que resolveu o problema. Às vezes, na hora, você sente o processo. A hora que você começa a entrar, cada onda de energia. Mas o que o senhor diz assim para a gente? O senhor já é mais profissional nisso, sabe como desassimilar, sabe até onde mexer. E a gente, os tenepsistas que recebem, às vezes, algum pedido, alguma coisa, e a hora de desassimilar ou não levar isso para o resto do dia, para deixar tirar do pensamento. Aí a higiene mental que eu estava falando, a higiene consciencial. A pessoa precisa saber o que ela pensa, né? Uma pessoa que pensa negativamente sobre as coisas, ela fica evocando assediador, né? Seja ela quem for, onde for, de que modo for, o dia que for. Isso é negativo. Então, a higiene consciencial é básica, né? Para a sobrevivência melhor da pessoa, para ela evoluir, né? De outro jeito. O que você queria? Valdo, aqui na página 47, na taxologia, você pode falar do item 18? Eu queria saber como se predispor mais para isso. Que é o número 2? 18. 18? Para visitas. Perceber para visitas de estudantes dos cursos intermissivos. A minha pergunta é como se predispor mais a isso? A predisposição maior aí é procurar fazer a prospecção daquilo que eu chamo, que você sabe a expressão aí que a gente usa, que é a sensibilidade impressiva. Você perceber que tem gente. Agora, com o passar do tempo, você tem que fazer o deslindamento, a classificação desse povo que você percebe. Agora, na questão nossa aqui, dos estudantes do curso intermissivo, isso é fácil. Porque é como se tivesse assim, uma espécie de abertura, a mais afinidade. O rapport é maior. E outra coisa, geralmente é uma condição assim mais louçã. Sabe o que é louçã? A palavra louçã. Escuta, ó. Só queria dizer que eu andei mexendo nisso aqui sempre. Isso depois eu explico. Mas louçã. Louçã significa assim um processo jovem, de muita jovialidade, de muita força, de muita alegria, de muita vida, uma vitalidade moça. Isso é que é o louçã. Entende? A gente nota que essa turma do curso intermissivo, como eles estão, vamos dizer, não tomaram só banho, mas foram enxaguados. Então, entendeu, né? A situação não é essa. É exatinho isso. Eles são consciências enxaguadas. Então, quando eles chegam aqui já enxaguado, a gente percebe que isso não é toda hora, não é com todo mundo. Agora, o que se passa? Conosco aqui é mais fácil da gente perceber. Então, o ideal para esse 18 aqui é perceber para a visita de estudante, curso intermissivo, aqui, no tertuliário. Que é onde que eu sei das coisas todas que eu vejo por aí, é um dos lugares que tem mais, vamos dizer, onde eles mais aparecem, é aqui. E agora, é importante porque para eles e para nós, né? Porque para a gente também é importante você ter esse rapport, essa afinidade, a empatia estabelecida com isso, porque muitas dessa turma vocês vão entender, vão comparar. Todo mundo está vivendo mais de 100 anos por aí. Esse povo daqui a pouco está aí, apareceu um monte de gente jovem aí que vocês vão ter que enfrentar. Agora, hoje eu estava falando, uma coisa que nós precisamos fazer aqui é dar um jeito
de fazer um envolvimento maior dos jovens. Antigamente, essa turma de intermissivista jovem, a outra geração, era mais dedicada, comparecia mais. A gente, então, dava até mais atenção para isso. Hoje, a gente não dá mais atenção porque isso também não aparece. Você viu falando nisso? Desde lá, que a gente estava lá na sala. O negócio é antigo, já vem quantos anos isso? Agora, veja, seria bom era estudar isso, que eu já pedi para a turma da Sinvec estudar, mas eu acho que por dentro não resolve, tem que ser por fora. Tem que ser alguém de fora que já viu o processo, que sobrepare o problema para poder trazer ideia nova para isso. Tinha que dar um jeito deles participarem. Aqui, por exemplo, um dos que participa às vezes é o Emanuel, né? O filho do Marconi. Está na faculdade agora, voltou, né? Então ele chega mais tarde um pouco. Agora, essa turma eu sei que eles são ocupados, esse horário não é o ideal para eles. Mas veja, deve ter algum motivo além disso, não deve? Mas às vezes final de semana também. Tinha que estar mais aqui, né? Tinha que estar. Agora, a gente não entende isso aí, então precisava de estudar. Eu acho muito importante a turma da Sinvex nesse processo da interlocução com essas consciências. Uma das coisas que a gente já tinha sugerido, seria um pouquinho mais radical, era deles estarem atuando mais aqui mesmo, fisicamente, até a Sinvex está aqui. Porque aí facilitaria, já que eles teriam que vir. Não, eu pedi para eles nomear uma pessoa para estar aqui todo dia. Mas, por exemplo, hoje, quem é que está aqui da Sinvex? Tem alguém? Tem você? Eu sou de fora, que sou dono da Sinvex. Pois é. O processo é esse. Agora, a gente não vê. Não. No início do meu trabalho, lá no Instituto, essa coisa toda, havia um predomínio da rapaziada e da moçada. Hoje já não é tanto assim. No entanto, hoje nós temos mais gente aqui do que tinha naquela ocasião. Tinha reunião do Greenvex que era na diretoria com você. Pois é. Tiveram várias. Assim. Então é engraçado isso, né? A diferença que tem da nova geração. Então, a hora seria bom eu perguntar para eles o seguinte: vocês acham que nós ficamos para trás, que vocês estão na frente? Por causa do novo curso intermissivo? Sei lá, né? Sabe a gente saber, né? O que é que tem atrás disso? Qual o motivo? Qual a razão? Como explicar? O que poderia ser feito, Valdo? Uma reunião com todo mundo, chamar eles aqui e ver o que pode ser feito. Talvez fosse uma saída. A gente podia fazer isso. Ver com o Pedro também, a gente chamar eles e vamos, o que a gente pode fazer para facilitar isso? Oi, alô. O pessoal vai me matar por isso, né? O pessoal, os jovens lá. Mas eu acho que é um problema, não tem nada a ver especificamente com a tertúlia e o horário, não. De integração mesmo. Porque até na coisa... O problema é a vida humana que está envolvendo a rapaziada. É isso, a moçada. Na própria coisa lá na própria coisa da integração para entretenimento, quando a gente fez o festival de música e tal, o Emanuel, né, com todos os defeitos dele, foi o único cara que aceitava participar, e tem várias pessoas envolvidas, ou que tiveram. Então, eu acho que tem um radicalismo Agora, me conta, você acha que Foz atualmente tem muita atração para a meninada, é isso? Eu não acho que seja isso, não. Eu acho que é um problema... Sabe de ver o quê, né? O pessoal é muito bom, mas tem alguns... O negócio é que alguém tem que levantar... Ô, Tigrada, vem cá. Isso. Então, por exemplo, eu chamava o pessoal para uma coisa menor, né? Mas que tinha um ímpeto e tal, mas alguma coisa segura eles com excesso de seriedade ou de radicalismo, às vezes com medo, talvez o medo de errar. Agora, o que é engraçado é que eles estão caminhando, já tem terreno, estão fazendo a construção, já tem a turma das casas vivendo igual que somos nós aqui no CAEC. Quer dizer, a coisa está caminhando. Mas ainda tem um isolamento, eu senti nesse processo lá do discernimento, bastante. Vamos ver, se alguém tiver ideia aí, dá para a gente, né? Vamos ver o que a gente faz. Sim. Minha filha, nessa não cola. Pelo seguinte, online, eles estão no mundo inteiro atualmente aqui conosco, mas essa não cola. Escuta, por que a Longevitar quase todo dia está aqui, as outras todas estão e essa turma não? Sendo
que eles estão cheios de energia, pode se locomover. Outra coisa, a Sintex é ali. É estranho isso aí. Isso aí, eu acho que só isso não dá. Você acha que dá para... Não dá, né? Não dá para defender, né? Não dá. Mas tinha que fazer uma pesquisa, porque de repente eles estão online, são teletertulianos, estão discutindo. Online todo mundo está. Aqui, online todo mundo está. Até os caras com carro estão em online. Eu digo participando da conscienciologia. Mas tem uma coisa, se o presencial não fosse o mais importante ainda, eu volto a fazer a tertúlia num estúdio. Ficava todo mundo à distância. Eu não preciso de... Para que tem que ter um Não tertuliário? precisa estar olhando a cara de vocês. Não não é só para cenário. Mas fazer uma pesquisa, porque às vezes eles estão acessando Mas a questão é isso. Mas Mesmo não é isso, que não, esteja Tamara. online, a questão é estar presente. Isso, até no Cine a gente Não já é tentou. estar assistindo online, é estar presente. Não, sim, mas talvez isso para eles seja presença no imaginário, na cabeça deles. Só fazer uma pesquisa. Não é uma isso. ideia. Não é por aí, não. Até no Cine também, a gente já tentou. É problema de integração. Integração e isolamento mesmo. Isso aí já foi falado várias vezes. Acho que não Estão tem no mais nada Twitter, Essa nos aí- blogs. Não, Tem, né? esse argumento não cola. Outra, uma vez teve uma temporada que fazia marcação de presença dos inversores aqui, Foi, lembra? foi. Teve. Mas, ó, nada fixou. Mas eles Nada trabalham houve muito, Val. manutenção de tudo que já foi feito até agora. Eu acho estranho tudo isso, né? Daqui a pouco. Professor? Daqui a pouco. Eu notei muito no lançamento do livro do Marcelo a presença dos jovens e a vontade de participação deles naquele momento. Mas eu acho que foi a forma como foi divulgado. Eu acho que foi divulgado dentro das salas de aula pelos professores. E houve uma espécie de trabalho dentro da sala de aula daquele tema. Então, quer dizer, não foi uma coisa assim solta, foi atrelada a um tema bem específico e a liderança estava dentro da sala de aula pelos professores. Quer dizer, talvez tenha que partir por aí, né? Talvez mandar um torpedo para cada um deles, dizendo que existe um negócio chamado tertuliário. Bom, talvez também que tenha que ter uma enciclopédia, assim, algum tema voltado, ou um pedaço do verbete voltado para essa massa, né? Verbetografia... Não, a gente manda para ele e fala assim, ó, da agora até dezembro, todo dia vai ter um assunto sobre a sintaxe e inversão. Pronto. É uma tapiação, né? É o chamariz. Mas olha, ontem foi realizada a 5ª reunião do Conselho dos 500 da Cognópolis, de Foz do Iguaçu. Merecem destaque os seguintes pontos aprovados. 1. A experiência de votações online continuará com um novo sistema mais simples e a comissão do Conselho realizará um estudo e propostas de critérios para que uma votação ocorra de maneira presencial ou via internet. O foco é manter a assertividade do Conselho dos 500. 2. A partir da próxima reunião, somente poderão se auto-habilitar para a votação online subsequente os conselheiros que estiverem presentes na Assembleia. Esta medida busca garantir o máximo de informação sobre os pontos em votação para o conselheiro que votará, pois ele terá participado dos debates presenciais. E também reforça a importância da convivialidade dos cognopolitas e da força presencial da futura ágora que será construída no discernimento. A ata completa e maiores informações é só acessar o site www.c500.org.br. Agora, o que é engraçado é que esse aqui, ó, a convivialidade, o debate presencial, a força presencial, que é o que nós estamos falando sobre os jovens. É a mesma coisa aqui do Conselho dos 500. Mas muito bom isso aqui. Agora, outro. O professor poderia fazer algum comentário sobre a mediunidade psicopictográfica de Luiz Gasparetto? Todos os mestres da pintura que se manifestaram eram guias cegos? Olha, é bom você examinar e ver como é que é, e ver também o trabalho que foi feito pela Elze do Bugras, que andou estudando tudo sobre o Luiz Gasparetto.
Vale a pena ver. Às vezes é importante, né, para ver. Eu acompanhei e conheço o Luiz Gasparetto, que era amigo do pai e da mãe dele, desde que eles nasceram. Agora, hoje ele não está trabalhando muito com isso mais. Ele mexe mais com o processo, parece que é mais rádio e televisão, não é isso? Uns dias atrás, fomos visitar a casa do Hércules Galó. Desde o início, ao entrar na casa, meu parapsiquismo estava em alta, incluindo meu fronto chakra muito aberto e com leve pressão. Senti logo que me desconcedi. A visita foi muito educativa, no sentido de sentir as energias bem fortes. Mas no terceiro andar da casa havia um baú pessoal do Galó com as iniciais dele. Toquei e tentei ver o que perceberia. Me deu um sutil choque elétrico sentindo a presença dele. Me senti confusa porque senti a energia física e parecia ser ele com sim, e a energia de consciência dele ao mesmo tempo. De que forma posso explicar o que aconteceu? Quem está falando isso é a Cassandra, que esteve lá vendo as coisas. Agora, o caso todo é o seguinte, isso aí foi o processo da assimilação com a presença dele, com as coisas todas. Como ele tem muita energia, está mexendo aí com objetos dele, faz o rapport, aquilo potencializa, ela acaba sentindo. Outra aqui, tenho realizado a TENEPS normalmente já há 1 ano e 4 meses. Ontem, no final da TENEPS, observei uma consciência na ponta da minha cama. Ela estava de pé e vestida com capa e gorro marrom. Não disse nada e só ficou me observando. Será algum assediador? O senhor poderia esclarecer o que ocorreu? O senhor consegue perceber algo? Não. O problema é o seguinte, o que você sentiu? Era agradável, desagradável? Por aí você vai saber se era um amparador, um assediador. Agora, se isso tiver importância, com o tempo, os próprios amparadores vão esclarecendo. Se tiver importância também, os próprios assediadores também vão esclarecer. Modo que o negócio é uma questão de tempo. Anota tudo e vamos ver o que dá. Valdo, pode falar. Você acha possível um intermissivista daqui ter, na última intermissão, na própria intermissão que fez o curso intermissivo, ter saído da baratrosfera na condição mesmo de congel? Olha, eu não ponho a mão no fogo para nada disso. Tudo é possível. E a pessoa, às vezes, nos resgates que eu já participei de gente da baratrosfera, uma pessoa, às vezes, foi encaminhada. A gente fez o resgate, ela foi para o curso intermissivo e já renasceu. Eu conheço vários casos. Quer dizer, na verdade, ela teve para ser resgatada. Eu conheço, né, sei que renasceu, só que tem que ainda não encontrei com a pessoa depois. Falta vamos dizer, encontro de 4º grau. Né? Esse ainda não encontrei. Mas eu queria entender esse caso, você falou que é viável, né? É possível. Seria pelo grande potencial de reciclagem dessa pessoa ou pelo mérito dela? O mérito antes de mais nada. Agora, se ela tem mérito e aquilo acudiu alguma coisa, porque às vezes ocorre algum fato com ela que mexeu no passado de uma tal maneira que fica imperdível a reciclagem. Quando ocorre um caso desse, a pessoa cresce rápido. Em que sentido porque imperdível? Muda tudo. É como se fizesse uma vacina daquelas tudo simultaneamente, sabe? De alto nível. Vacina tudo de uma vez. Você ela quer dizer então que mesmo já tem a ideia da interpretação grupo kármico, o caminho que ela tem que seguir, como é que é. Então, o gargalo passa na hora. Você está dizendo que mesmo se ela vier a tropeçar e cair no buraco, ela já tem condições dentro dela para se levantar de novo, né? Tem mérito para isso, né? É por aí. Entendi. Uma outra perguntinha. Em relação ao pandeiro. O objetivo principal do pandeiro seria recentralizar ou reagrupar as consins intermissivistas já ressomadas? Mas o problema todo não era isso, não. Também era para as pré-ressomáticas, aquelas que vinham para cá. Então, para a gente habituar o negócio não era eu ter contato com aqueles que vinham, não. É eles terem contato conosco, antes de vir. Então, isso fixa o processo na cabeça e cria aquilo que nós chamamos da ideia inata. Eu chamo isso de pensene inato.
autopensenização inata. Era isso que a gente tentava colocar. Quer A dizer, ideia. não tinha o tertuliário, obviamente, né, porque você disse que o pessoal vem... Uma coisa muito séria que havia nisso é o seguinte, lá no pandeiro, muita gente estava em alta concentração de atenção e concentração mental mesmo, observando o que é que se falava. Está entendendo? Ali, seriamente. Aquilo ali incutia a raiz da autopensenização inata para a próxima vida. Por isso que tinha, a maior parte do tempo, tinha mais consciência do que consciência, era óbvio. Sim, isso você falou ontem, mas Agora, por parte das consciências... É como se eu reunisse assim, por exemplo, os membros da minha família nuclear de 50 vidas. Você está entendendo? Não? Agora, não era só a mim. Por exemplo, mexeu com o enumerador, era a mesma coisa que eu, porque é tudo junto. E assim, uma porção. Transventor, a mesma coisa. Então, ali, espraiava essa turma toda. Uns vinham por causa de mim, o outro por causa do enumerador, o outro por causa do transventor, o outro por causa da monja, o outro por causa disso. Mas vocês, então, já eram uma espécie de atratores ressomáticos, até para Tudo. as A consciências. base toda do pandeiro era de atração interconsciencial, E tinha direta. muitos intermissivistas já ressomados que conseguiam chegar com lucidez e assistir? Olha, já tinha alguns, né? Mas é que uma boa parte deles fracassava. A pessoa ficava fora, daí a pouco ela entrava em sonolência, ou dava alteração, processo onírico. Então tinha que trazer para o corpo, para não criar problema para ela. Porque o processo todo é o seguinte, se a pessoa não está acostumada a uma descoincidência, aquilo que eu chamo de projetabilidade lúcida, PL, ela tem problema de assimilar isso de uma hora para outra. Isso é problemático. O choque é muito grande. Sim. É como se fosse uma semi-desencarnação. Você está entendendo? Uma semi-dessoma. Sim, sim. Temporária, fugaz. Isso é um problema. É para análogo, certas consciências. análogo que você comentou uma vez, que você tentou levar sua ex-mulher no pombal e tal, a pessoa não aguenta, né? Ficar lúcida, né? Tem problema. Entendi. Acabava então que quem aproveitou, tirou mais proveito disso, foram as consciências mesmo que estavam para Agora, ressomar, né? sempre tinha proveito, porque senão os amparadores não fariam isso. Sim. Agora, reuniões grandes. É tipo isso aí que nós estamos fazendo com o C2 Lá o negócio era grande, às vezes tinha muita gente. Às vezes coincidia com alguma coisa de comemoração extrafísica que dava com o povo lá, aquilo aumentava o povo. É igualzinho aqui, quando coincide que tem um curso maior, vem mais gente para o tertuliário. Lá acontecia isso. Tinha até comes e bebes, né? Hein? Comes e bebes na comemoração. É. Essa loja Não, aparecia. é a turma do loja. Essa loja aparecia. Quando tinha os negócios tudo, né, boca livre, então, aquele monte de gente. Só eu Então, aparecia. Olha só. No número 8 da taxologia, a gente tem passividade mental alerta. Eu queria esclarecimento um pouco mais assim da distinção disso para a possessão benigna. Para o quê? Possessão benigna. Qual é a Não, a diferença? passividade mental alerta, a Qual é a pessoa diferença? está alerta. Ela consegue dar passividade, mas ela que superintende. Quem mexe nas rédeas, nos cordões, é ela. Ela está governando o processo. E a possessão Agora, a benigna? possessão benigna é isso só que tem, que é através da psicofonia. Então, a pessoa toma conta do corpo, já é uma coisa mais séria. Entende? E na A passividade é o início do princípio do começo do fenômeno. E na TENEPS pode ocorrer uma coisa ou outra? E mais alguma coisa. A TENEPS é mais do que tudo. Tudo que você pensar pode acontecer na TENEPS. Pode falar. Valdo, aqui na parafatologia, na quarta linha, no final dela, o agrupamento de parafunções para a realização de tarefas extrafísicas específicas. Isso serve tanto para a consim projetada quanto para a consciex, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: você poderia elencar quais são as funções do amparador de TENEPS? A primeira coisa é trazer as consciex para serem assistidas e que tenham afinidade com ele e com o assistente.
Outra coisa, examinar também dentro daquele contexto, do momento, do destino, momento da evolução, o que é o mais importante, o que é que deve ser priorizado, qual a priorização que se deve dar ao caso. Agora, em casos mais extremos, às vezes são consciências que foram tiradas do corpo para receber o choque, mas isso é muito mais raro. São casos raríssimos que ocorrem, mas isso ocorre, já não pode descartar isso não. Mas o percentual desses fatos é muito difícil. Às vezes é caso mesmo quase que cirúrgico, problema mais sério, difícil, entende? Que envolve muita gente. E às vezes pegando uma pessoa, pensando num corpo e levando para ter um processo de energia, num caso desse, com outros amparadores juntos, aquilo pode deslindar ou atenuar ou esclarecer o problema que envolve um grupo de pessoas. Então, a gente pode falar que uma das funções, se a gente fosse nominar, seria a triagem desse A amparador. triagem, a primeira, Faz a a triagem. seleção para levar o povo para ser assistido. Essa é a primeira. A partir daí, no trabalho da TENEPS propriamente dito, que outras funções que a gente poderia Não, atribuir agora, a ele? ele procura ajudar o amparador, o assistente, em tudo, mas principalmente no desenvolvimento parapsiquismo. Porque quanto mais ele se desenvolver, melhor para todo mundo, melhor para o amparador, melhor para o trabalho, o resultado da TENEPS. E outra coisa, ele procura dar, aí no caso, inspirações, intuições, sugestões que sejam adequadas para aquele momento exato, pensando os conflitos, problemas do momento. O conflito que eu estou falando não é do assistente, mas dos assistidos, a inter-relação que tem uma coisa com outra. Um negócio muito sério que tem na TENEPS é a inter-relação dos pedidos da TENEPS daquele momento, daquele dia, daquela semana. Quais as inter-relações que tem? Entende? Essas coisas todas ocorrem. O tenepsista, com o tempo, ele vai ver que essas coisas todas acontecem. E é importante saber, quanto mais esclarecer isso aí, melhor para, vamos dizer, a performance, o desempenho da assistência. Agora, Valdo, também, uma vez que fez a triagem, quer dizer, fez a recepção desses assistidos, essa ajuda também que você está falando para o assistente, questão de desenvolver o parapsiquismo, as inspirações, também tem um pós, né, de encaminhamento daquelas consex, quer dizer. Não, isso tudo é ele que faz depois. Ele faz também, né? Seria uma Agora, função dele, uma parafunção. caso aí, ele vê como é que fica. Entende? Outra coisa, quando os problemas são complexos, nunca o amparador está sozinho. Não é o assistente só que não está sozinho, não. É o amparador. Sempre tem mais gente. E outra coisa, todos eles têm uma capacidade enorme de comunicação, não precisa de celular. Que é tudo aquilo que eu chamo de taquitibia. Tudo é super rápido. Agora, Valdo, os canais que chegam a esse amparador, para a gente entender um pouco mais essa realidade extrafísica, quer dizer, esse amparador ele vai poder captar essas consex para serem assistidas a partir de quais fontes, a gente pode dizer assim? É da Comunex que tem relação com o assistente. Quase sempre o assistente da TENEPS, ele trabalha com a paraprocedência. É uma coisa mais do que óbvia, qualquer um pensar chega nessa conclusão. Então, por exemplo, um cara que trabalhou durante muitos anos aí com a TENEPS, ele acaba limpando a condição dele na paraprocedência. Ele vai passar para outro nível na próxima. Nossa. A TENEPS vai limpar a paraprocedência. Por isso que eu falo que a TENEPS substitui qualquer tipo de seita ou religião. Entende por quê? Está sempre ligado, que é o religar da religião, está sempre ligado na fonte, na nascente, na base, na matriz. Entende? Muito bom. Pensa bem no entrosamento disso, como é que fica bem claro, evidente, lógico. Total. Pois é. Então, quer dizer, tem esse critério que a gente poderia falar espacial, paraespacial, e qual é o critério que define do ponto de vista
da cronêmica, quer dizer, quem que tem que vir agora, o momento, por que o momento de trazer aquela consexa e não outra? Aí agora entre os revolucionários já é outro nível, a situação é mais séria. Agora, tem uma coisa aí que você não falou, nem eu, mas que a gente não pode esquecer disso. Às vezes, pelo próprio o trabalho do amparador, o assistido que está em pauta ali, no processo, ou o próprio assistente, há um problema de intervenção das centrais extrafísicas que não pode ser esquecido. Isso quem equilibra e quem mantém o status de equilíbrio, de organização, de disciplina, é também o amparador. Ele vê isso. Por isso que eu falo aqui para você, por exemplo, a energia minha, a energia junto com o amparador, e a energia junto, que tem um amparador, mas não é bem um amparador, aí já é a central. Então, aí, só aí tem 3 tipos de manifestação. Eu não falei de assediador, não. Estou falando só do aspecto, aí no caso, homeostático, positivo, sadio. Então já seria uma outra função dele. É a outra grande. Quando acionar, seria isso? E por aí vai. Tem uma série delas. Por aí você já tem uma noção do universo de manifestação prática, teática do amparador extrafísico. Agora, ele é um amparador de função. Se aquele assistente tem alguma função, porque você tem que lembrar o seguinte, um praticante da TENEP, vocês sabem, ele pode ser simples ou pode ser composto. Qual é o praticante composto? Você pratica o TENEP? Ele é composto. Com essas aulas que ele dá, todo o processo de itinerância que o Mário dá, ele é um praticante composto. Ele é um tenepsista composto. Ele é mais complexo. Então, veja, ele está envolvido com uma série de condições que vai dar mais trabalho para o amparador. Ou, o contrário, o amparador vai dar mais trabalho para ele. Está entendendo? Vice-versa. Aí tem que examinar. Tudo isso são aspectos do amparador extrafísico. Mas mesmo assim, você vai pensar que ainda tem mais. Se pentear com pente fino, vão aparecer mais deliberações, determinações, e quase sempre de alto nível de eficácia. Agora, em relação ao amparador de OFIEX, que função a mais que é atribuída ele a ele? É mais complexo, bem mais sério e mais abrangente. E outra coisa, ele funciona mais porque, na verdade, a maioria do tempo, se tem muita gente lá, isso diz mais respeito a ele do que ao assistente intrafísico ofiexista. O ofiexista tem que cuidar da vida, ele está respirando oxigênio. Pensa nisso. Então é seríssimo. Por isso é muito sério. Nas minhas coisas, por exemplo, sempre que houve uma OFIEX, que ela ficou cheia demais, ficou repleta, ou está saindo gente pelo ladrão, você está entendendo? Quase sempre aparecia gente para ajudar a gente. Não vinha ajudar só a mim, mas ao amparador também da OFIEX. Porque você tem que ver o seguinte, tudo isso ocorre de uma maneira aguda, fugaz, quer dizer, é um processo temporário, que há uma exaltação da manifestação e aqui depois desaparece tudo. Por isso que eu falo, por exemplo, uma oficina extrafísica pode ser uma cabine telefônica, onde tem uma pessoa que está lá dentro. Ou pode ser um campo de futebol cheio de gente. Os grupos que estão lá. Tudo isso ocorre. Então, por exemplo, às vezes vem aí uma caravana. Caravana que eu estou falando, por exemplo, um regimento, uma equipe, uma turma, entende? Um pugilo ou um conjunto de consciências que estão de passagem. Às vezes, pelo livro da coisa que está lá, em vez de fazer a invasão do MST, extrafísico, leva esse povo todo para o bolsão que é a OFIEX. Se há afinidade com quem dirige aquilo ali, ou seja, o ofiexista e o amparador
tudo dá certo. Então, às vezes, existe isso, não tem saída. Por exemplo, qual é o motivo de ter uma coisa dessa? A defesa dessas consciências. Você tem que lembrar o seguinte, tem consciências que às vezes ela está, um grupo, uma turma, ela vem aqui e na Terra a situação às vezes piora, porque a tendência aqui é pegar a baratosfera, em tudo que pega, detona, sai, tem cheiro, explode, tudo cria problema. Então, se vem para um local que tem assistência, entra num bolsão, a defesa é maior. Não tem problema. Quer dizer, é tipo Pode ficar. É um encapsulamento, né? Na verdade. Um encapsulamento grupal. É coletivo. Isso tudo tem. Agora, outra coisa, eles ficam totalmente blindados, porque assediador, mega assediador, não vai descobrir onde é que eles estão. Eles sumiram, desapareceram, ficaram invisíveis. Agora, essa invisibilidade é que eu chamo de bolsão interdimensional. Agora, isso tudo interessa muito para esse cara que está aí atrás de você. É o Felipe. Valdo, Tudo isso nós estamos falando. Valdo, esse caso da paraprocedência, não dá para entender em parte, mas as consciências, elas não vêm de outras procedências também baratrosféricas, porque você falou que existe uma limpeza da paraprocedência. Não deve existir, mas as consciências em geral não mas são. Mas essas são da paraprocedência, geralmente tem rapport, tem afinidade, empatia com os problemas, ou a condição, ou a consciência do ofiexista. Mas então, eu gostaria que você explicasse mais detalhadamente. A coisa mais séria da OFIEX, para você entender, a coisa mais séria é o seguinte: é necessário ter muita vantagem a partir das condições do ofiexista ou da ofiexista de criar a oficina. O negócio é ele apresentar vantagem para isso. Por isso precisa trabalhar muito para a pessoa se manifestar na praça. Porque se não for, não adianta. Ela tem que mostrar a que veio. E qual a alavancagem maior para ele conseguir a oficina? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que tudo isso vai caminhando, e tudo isso, como eu sempre falo, tem gargalo. A hora que passa aquele processo e atinge, supera o problema do gargalo, tudo isso dissemina demais, caminha demais. Entende? Agora, tem agora umas coisas que eu não falei por lógico, mas que a gente pode falar ainda, né? É só um pós-escrito. Não me pergunta nada depois que eu vou falar aqui, tá certo? Só para você pensar. Por exemplo, qual a relação da OFIEX com a identidade extra? Pensa. Mas o que mais você queria? Mas esse gargalo, é lógico que existe uma condição de qualitativa e quantitativa, mas ele é ultrapassado mais em função do quê? Dessa condição qualitativa. Quando é que se ultrapassa para chegar na OFIEX? O problema de ver a qualidade do trabalho assistencial. É mais qualidade. A mini peça vai melhorando a funcionalidade dentro do maxi-mecanismo. Ela vai crescendo. Ela funcionava apenas com 3 peças. Daqui a pouco ela está funcionando com 5. Daqui a pouco está funcionando com 50. Uma peça só, às vezes, funciona com milhares. Maxi-mecanismo é isso. Agora, você é uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo. Um maxi-mecanismo gigantesco, enorme, grandão. Mas você é consciente da função que você exerce lá dentro. Aquela ligação que você faz dos 2 fios é muito importante. É o que você faz. Está entendendo? É isso que a gente tem que pensar. Agora aqui. O senhor poderia explicar das personalidades que estão longe do CAE, que mais trabalham com afinco, a subrotina parapsíquica? É possível alguma dica do ambiente extrafísico antes da ressoma? Sim, isso tem muita coisa, isso é muito mais comum do que a gente pensa. O senhor me conhece de algum desses ambientexes?
Sinto uma forte ligação com o senhor. Sim, nós estamos juntos. Fica firme. Uma hora nós vamos conversar mais, da boca para o ouvido, para esclarecer isso mais. Poderia explicar de que maneira funciona o processo de todas as nossas existências estarem presentes na nossa psicosfera? Isso aí foi por causa da conversa nossa. E assim seriam acessíveis por parapsíquicos? Todas as nossas existências não deveriam estar só acessíveis na parapsicoteca? Não, a parapsicoteca é quem levou para lá, mas ela está na pessoa. A pessoa que caminha com isso. Quem está falando isso aqui é de Portugal. Mas é a pessoa que é o fulcro. Nasceu ali, tem ali, tudo é ali. O processo todo está aí. É aquilo que nós chamamos a holo-memória, a holo-vivencialidade da pessoa, a holo-biografia dela, a hologenética, tudo está dentro dela. Agora, poderia explicar e dar um exemplo de que forma é feita a triagem com relação aos casos de TENEPS? É de acordo com a capacidade do tenepsista e, vamos dizer, da armação, do arcabouço da TENEPS assistir e o nível de assistência que aquela consciência precisa. Então, tem que trazer uma consciência que tem uma necessidade de assistência que aquele tipo de tenepsista funciona perfeitamente. Então, com o passar do tempo, isso fica especializado, fica mais fácil, todo mundo já sabe. Então, fica também um trabalho mais fácil para a triagem do amparador. De que modo promover a mega euforização sem alarde? É sem alarde, fica quieto. Né? Cala a boca, em silêncio, camufladamente, sigilosamente, em silêncio. É o jeito. Sempre soube instintivamente a relação entre qualidade de energia e saúde mental e física. Porém, nunca recebi nenhum ensinamento de forma, da forma que é ministrado tão detalhadamente no CAEC. De que maneira a humanidade, sem o conhecimento do EV, poderia obter a autodefesa energética? Isso é possível? Olha, eu não ponho a mão no fogo sob consciência, tudo é possível, mas veja, isso é exceção à regra. Né? Sendo exceção à regra, é um negócio menor, pequeno, então não interessa. Interessa é a regra mesmo, o estado vibracional é o que ajuda. O senhor será que os inversores já não estão se isolando devido ao curso intermissivo mais recente que tiveram? Não, essa piada foi o que eu falei aqui. Eles têm mais responsabilidade, cosmoética, tecnologia mais avançada, estão usando o mental soma mais cedo e com respeito ao parapsiquismo, tem mais maturidade consciencial? É a piada que eu soltei aí, eu já falo nisso há algum tempo. É tanto que eu sempre quis ver os meninos e as meninas que chegam aqui com 9, 10 anos e que querem fazer o laboratório. Isso geralmente tem o pensene natural lá dentro. É a ideia inata. Esse não é o objetivo maior. Só estou querendo entender mais esses jovens que já vêm com mais responsabilidade a respeito da multidimensionalidade. Quer dizer, a maioria deles já está fazendo TENEPS e vivendo mais no anonimato? Eu acho que ainda não, né? O que vocês acham aí, vocês aí da SIDEX? Vocês acham que a maioria está fazendo TENEPS lá? É. Não, o manual. Você acha que a turma toda lá da SINVEC já está praticando TENEPS? A metade já está, um terço? Todos não, né? Mas vamos dizer assim que praticamente assim, está próximo da metade, né? Metade. Não, como diz o Antônio, 51%. Assim, os que praticam são os mais veteranos lá, né? São pessoal já... Você ainda não está praticando a TENEP, não, né? Não, ainda não. Então, ó, ele como exemplo ainda não está. Ele é da parte 549.
Tá certo? Professor, como está se falando muito na internet, no dia 26 e 27 desse mês vamos estar falando sobre o Tenepsograma, que é uma discussão de 2 dias sobre internet. É daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas aqui Tá bom. no discernimento. Pode falar. Professor Valdo, aqui na parafatologia, na linha 4, de baixo para cima, a definição da hierarquia das para-operações. O senhor podia dar um exemplo? A definição da hierarquia das para-operações é a triagem que geralmente é feita pela pessoa com lúcida do que ela deve fazer. Atender o que do ponto de vista extrafísico. Isso é bom para o tenepsista, para o ofexista, para quem faz arco voltaico, para quem está trabalhando com o processo parapsíquico e com as energias conscienciais. Tem que definir o que é que vem antes, o que é que vem depois, em tudo que a pessoa faz, do ponto de vista multidimensional. Então, o processo é a pessoa ver. Por exemplo, nessas 28 categorias de subrrotinas parapsíquicas mais frequentes, o que é que a pessoa tem que colocar? Você, por exemplo, o que você tem que pôr em primeiro lugar? O que vem em segundo? O que vem em terceiro? Sabendo que tudo aqui é prático, objetivo, palpável, concreto. Vale a pena pensar. Uma outra perguntinha. O senhor pode informar para nós, na semana anterior ao lançamento do livro do Marcelo, a sua OFEX ficou mais frequentada? Ficou o quê? Mais frequentada, mais superlotada? Não. Não? Ficou não. Está tranquilo. Nós estamos passando uma fase boa aí. Teve dia desse aqui que a gente atendeu mais gente, mas eram outros assuntos, que não tem nada a ver conosco. É gente fora. Entende? Professor? Mas não teve, não. Aqui, a Rosa. Eu só queria uma oportunidade para fazer um esclarecimento sobre ontem, quando eu me coloquei sobre a questão da dificuldade minha de fazer o verbete. Quanto à forma, eu, em momento nenhum, eu falei sobre equipe de orientação aos verbetes. Meus 3 verbetes não foram encaminhados ainda para a revisão, porque eu ainda não acho que eles estejam bons, e me coloquei a minha dificuldade. Eu sempre, quando me coloco como cobaia as minhas dificuldades. A minha dificuldade na forma. Eu tenho facilidade nas ideias, na expressão, mas tenho dificuldade quanto ao computador. Então, em momento nenhum, pelo contrário, a Rosa tem me dado muita assistência, o Leandro já umas 2 vezes passou pelo holociclo, já me ensinou, e ele tem mandado muita, assim, para todos nós, bastante orientações. Puta, eu estou então querendo ver esses 3 verbetes. Onde é que eles Pois estão? é. Então Eles já estão muito burilados, né? Eu não estou assim, é um problema meu. Quando é que você vai soltar aí? Minha, e não de Quando ninguém, é que vai soltar isso aí? Não é isso? Então, isso que eu queria. Se eu deixei ontem, entre linhas, passar alguma coisa que viesse a implicar em relação à equipe de orientação, eu gostaria que vocês revissem o que eu falei, que em momento nenhum eu Não, falei está contra. tudo certo, nós entendemos você. Agora, Rosa, quando é que você vai desovar alguma coisa? Pois é, O processo é desova, eu né? tenho que fazer um novo curso de computação. Meu problema são as minúcias é? do computador. São essas dificuldades. Tá bom, então você vai chegar lá. Obrigada, Tá ótimo. professor. Professor, o senhor respondeu agora a pergunta do Alexandre sobre o aspecto do pandeiro, trazendo o ponto que muitas consciências estavam lá concentradas, procurando fixar as ideias e gravar as ideias. No entanto, há poucas tertúlias atrás... Tem um monte desses caras que estão agora, estão estudando o curso intermissivo, que estão fazendo a mesma coisa do pandeiro. Um dia desse eu falei isso com o admirador. Ele falou assim, justamente, sua observação também já tinha observado, a turma é a mesma. Já chegaram no mesmo nível. Agora você veja, isso lá que a gente fazia tem mais de 20 anos, né? A última vez que nós tivemos contato lá foi até 85. Certo. Então você veja bem, são 26 anos, não é isso? Agora a gente está vendo isso tudo repetir com a turma dos
aqui do interlúdio. Sim. No entanto, a dificuldade que muitos de nós temos para trazer as ideias inatas, então, como é que fica isso? A pessoa, ela concentra, ela foca, ela procura fixar, mas ela não consegue trazer as ideias acaba trazendo, inatas. Né? Acaba trazendo devido ao processo das inter-relações. Por exemplo, eu nunca falei isso aqui, mas pensa só e vê se tem lógica. Eu viro para você e falo assim, o pandeiro foi um rehearsal, um ensaio preparatório para ser constituída a interlúdio. Entende? Agora, veja o rapport que isso não ocasionou para a gente. Lá nós terminamos em 85, em 95 eu vim para cá. Aí eles começaram a mexer com o processo. Agora, quando eu vim para cá, já tinha a ideia do problema de fazer a interlúdio por aqui. A área era essa. Então, isso tudo já predispôs. Eu tive contato demais com o pandeiro. Aqui, então, a gente começou a mexer. Então, você veja bem, pandeiro, interlúdio, CAEC. Olha esse triângulo, como é que está tudo envolvido na situação. Agora, então, você veja as inter-relações dos fatos, das assistências, das necessidades, do trabalho que é feito, o desenvolvimento disso, tudo tem inter-relação. Então, a gente tem que ver onde é que funciona, onde é que ela atua, o que é o mais sério no momento. Mas, de modo geral, é isso. Agora, aí vem assuntos, pessoas, ambientes, ressomas e até dessomas. A dessoma influi muito, devido ao problema da própria, vamos dizer, TENETS, OFIEX, que esse intercâmbio eterno, ressoma, dessoma, gente que vem, gente que vai, isso não para a hora nenhuma. Né? Para nós que estamos aqui, a gente vê a coisa muito chão, muito rasa, muito rastaquera, muito assim, horizontalizada. Eles veem o negócio tudo sobrepairando de uma maneira muito mais vertical, ampla, de cosmovisão. Mais completa. Muito mais. Sentido. Mais ampla, sim. Panorâmica. Agora, professor, ainda sobre balão de ensaio. O senhor trouxe há pouco a questão do Conselho dos 500. Amanhã se completa 1 ano que o senhor lançou a ideia. Né? Eu sei que o senhor já falou em várias tertúlias, mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor a primeira origem dessa sua ideia até os dias de hoje. A primeira origem é o processo do pandeiro. As coisas que haviam lá, tudo isso a gente discutiu lá. Ainda tem muito mais fato que a gente discutiu lá, que eu nunca trouxe para cá, nem fiz verbete. São esses que eu estou começando a entrar no detalhe, alguma coisa, um ou outro. Mais fato. Isso que eu estava falando, por exemplo, a memória infantil. Sim. Entende? Importância da tem vários desses temas aí. Esse da paraconvergência intraconsciencial básica também entra. Esse aí eu já tenho 24 itens até agora. Agora, isso tudo aí eu precisava de estudar, porque isso eu estou na minha ponta de pesquisa. São coisas que ultrapassam a minha capacidade de entender, de compreender. Teria que mexer mais nisso. Por exemplo, há muita coisa aqui, ó, que estaria lá dentro. Eu só vou dizer para vocês. Por exemplo, vocês já perceberam que aqui tem 3 vezes holopensene? Higienizar holopensenes, perscrutar holopensenes e sondar a bioenergia dos holopensenes. Não fica pensando que isso é igual, não tem nada igual aqui. Agora veja a sutileza desses 3. É o número 13, o número 19 e o número 27. Observa a sutileza disso aí. Agora você pensa, tudo isso aqui ó, são ações, está tudo em verbo. Acessar, afastar, blindar, captar, checar, encaminhar, estabelecer, tudo é verbo. Agora, você veja isso do ponto de vista disso que eu estou chamando de mega convergência interconsciencial na pessoa. O fenômeno, o fato, a vivência, o fenômeno em si, o parafenômeno, dentro desse processo.
Então, isso tudo aqui bate com essas coisas, mas ainda não é tudo. Então, precisava de ver direitinho o que é. Agora, por exemplo, tudo isso que eu estou falando, pandeiro, interlúdio, tertuliário, está tudo aí dentro. Tudo é uma coisa só. Agora, você está entendendo o que eu quero dizer com inter-relação? A interação desse processo todo. Conceitos, locais, consciex, conscis e destinos. Quer dizer, no caso, proex. Você entendeu, né, o alcance disso e a sutileza que nós estamos falando aqui hoje? Por exemplo, um verbete desse é uma bobagem, né? Subrrotina parapsíquica. Estou falando de subrrotina, presta atenção, Mário. No entanto, olha a sutileza disso. Agora veja, eu não falei aqui, eu acho que aqui eu não falei, não falei não. Eu não falei nada, por exemplo, de látero pensene. Aqui, não tem aqui nada, ó. Tudo isso aqui, só de pensene aqui, a Adriana é capaz de colocar 10 tipos aqui na hora. Você está entendendo, então, aí o processo da interatividade de tudo isso, a interação. Agora, a sincronicidade vem depois disso. Quando a pessoa começar a entender essa interação, ela vai começar a entender a base da sincronicidade. Essa interação, gostaria que se aprofundasse, porque era nesse tripé aí, né, de pandeiro, interlúdio, como é que funciona esse circuito? Fala alto para ele entender. Que o Valdo colocou a interação também a partir disso, dos conceitos locais, consciex, destinos, né, que seriam os proex. É o destino que acaba sendo, a destinação é a proex, né? É o objetivo, é a meta, é o desiderato. Era uma loucura pensar isso aqui. Agora, você veja como é que os nossos conceitos estão se ampliando. Vocês não estão percebendo muito isso ainda, não. Mas com o tempo vocês vão ver o alcance do processo. E outra coisa, nós estamos, na verdade, deflorando a multidimensionalidade, devagarinho. Mas observa bem os detalhes que nós estamos falando aqui. Olha só os fenômenos e os fatos e os verbetes que a gente tem trazido. Nós estamos descortinando o processo, cerrando tudo, escancarando o problema, pouco a pouco, daquilo que nos interessa. Agora, quando vocês tiverem uma visão mais cosmovisiológica desse processo extrafísico, vocês vão entender muito mais a TENEPS, a OFIEX, os livros do André Luiz, vão ficar tudo pequenininho. Vocês vão ver muito mais do que aquilo que ele fala. O que faltou lá que ele não pôde falar? De modo que esse é o caminho, é por aí. Professor, só para concluir o que o senhor está trazendo, o senhor acha que, então, a questão da consciência política, né, a importância da participação, nesse ponto que o senhor trouxe do Conselho dos 500, esse é um ponto Tudo específico? É política. Tudo é política. Agora, a política que tem mais problema é justamente a política humana. É a governologia. Então, nós estamos criando um bairro. Certo. Então, veja bem, qual é o bairro da Comunex Interlúdio? Qual seria o bairro da Comunex do Pandeiro? Você está entendendo o que eu quero dizer? O negócio lá é mais fácil, porque está tudo isolado, blindado, etc. Tal, por amparador. Lá é mais fácil. Agora, aqui para nós é muito mais difícil. Então, nós temos que passar mais e pentear o pente fino em cima disso para ficar mais sério, dentro da democracia direta, que é o que a gente está tentando. A intenção é essa. Agora, tudo, nós estamos fazendo a convergência para a mesma meta, o mesmo fim, que é clarear o processo evolutivo. Nós chamamos isso de inteligência evolutiva. E isso é o clareamento, a clarificação do processo evolutivo. Você quer um micrófono? Ela está querendo um microfone aí atrás. Quando a gente vai poder começar a discutir a democracia
dentro de um paradigma mais conscienciológico do que a gente discute hoje, no sentido assim de pensar, inclusive, na democracia e na política de uma forma cosmoética mais profunda, com profilaxia, por exemplo, das manipulações conscienciais. A hora que você começar a pensar no a gente Estado ainda não mundial, chegou lá, essas né? coisas vão aparecer. Começa a pensar em Estado mundial. E outra coisa, tira essa democracia representativa que nós usamos, não, com certeza, e coloca direta no lugar. Tudo muda. Agora, tem que ler muito, porque é muita gente que chegou perto disso, mas clareou mesmo o assunto, ninguém clareou. Porque daí nem o Bobbio. Chegou perto, mas para chegar numa democracia profunda, assim... Não, isso aí é só no futuro. É, né? Só dentro do Nós queremos uma coisa mais prática, objetiva, mais menor, vamos dizer, prata de casa, indústria de fundo de quintal, a gente trabalhar aqui com calma. Ainda está no início, para né? dar exemplo. Não, é o início do princípio do começo. Mas é bem inicial ainda, né? Mas de qualquer maneira, teoricamente, a gente já sabe uma opção de coisa. Não dá para esperar mas muito. Mas na prática é preciso de ver. Agora, por exemplo, num bairro, pode começar a fazer isso. Nós já tivemos muito lugar na Terra que já houve. Agora, conosco, nunca teve também lugar na Terra com tanta cognição. Por isso que a gente chama aqui que é a cognox. A nossa cognição engole tudo que tem na Suíça. Que eles venham para cá. Venha debater conosco. Quando que o senhor acha que vai ser possível, por exemplo, trabalhar mais com estrategismo cosmoético dentro da política do que com mas estrategismo nós já estamos começando a anticosmoético? trabalhar nisso. É o que a gente já fala aqui. A hora que vem, por exemplo, o prefeito e fala sobre os meios justificam o fim, fala assim, não, nós não achamos que seja isso. Isso aí é uma visão muito básica, muito isso aí é grosseiro. falácia, falácia política, falácia sociológica. Não é bem assim. Mas tudo é uma coisa, uma discussão. Tudo já é defesa cosmoética. Mas ainda está bem no início, né? Tem que aprofundar mais. Escuta, tudo isso é uma monstruosidade para ser construído nos próximos milênios. Valdo, essa questão do pandeiro, o interlúdio, a separação a função do pandeiro, do interlúdio e aqui, se fosse separar por função, isso mais que eu queria saber. Não, o pandeiro era apenas uma amostra grátis reduzida de um local que você poderia reunir, como se fosse um salão muito grande, você está entendendo? Um maracanãzinho que você reunia. Agora, já a interlúdio não, já é como se fosse uma comunex, já tudo acertada, grande, com todos os departamentos e funções adequadas. Então, porque eu sempre entendi essa conexão nossa aqui com o interlúdio, né? Mas é que o pandeiro, aqui, ele abriu o caminho. É muito interessante para você entender. O pandeiro abriu o caminho, não sei. Lá havia reuniões periódicas. Quando não tinha reunião, não tinha ninguém lá. Você entendeu? Então o Maracanãzinho está fechado. Não, eles estão limpando lá, não tem ninguém. Vai ter aí uma função no dia tal, uma reunião, todo mundo vai para lá. Pandeiro era isso. Interlúdio já funciona full time. Interlúdio já é uma coisa contínua, já feito com fundações, fundamentações, com conceitos básicos de polis. Você entende os processos lá? Polis é o problema grego, helenismo. Agora, a questão do Conselho dos 500, que eu vi ontem, precisaria melhorar a participação, né? Mas depende das pessoas. Né? A participação poucas ainda vão está... entrar. Nós temos só um ano falando disso. Mas... um ano. Nós vimos também que, relativamente, ele está bem, né? Até mais do que se esperava. Mas... Agora, você veja, nós esperamos 15 anos para tocar nesse assunto aqui. É muito tempo. Aqui, no CAEC. Eu não tinha ambiente. Escuta, nós trabalhamos aqui no CAEC durante alguns anos, tinha 29 pessoas que tomavam conta de tudo. O que você quer? Hoje tem 600 e quantos? 608, né? 609 pessoas que vieram para cá. Já aumentou, já não é mais 29 do jeito que era.
Mas de acordo com a expectativa, eu acho que melhorou, está melhor do que... O que você acha em expectativa? Tudo melhora, mas tudo cresce. Assim como cresce o número de pessoas, cresce o número de necessidades. Esse número de necessidade é o processo da assistência. Então, essa expansão é inevitável. Sempre vai ter. E o problema, ainda bem, né, não vai parar nunca. Nós vamos estar sempre em crise de crescimento. Agora, o que eu acho o Conselho dos 500, a função talvez maior dele seria teatizar a democracia pura, não é isso? Parece. É pouco a pouco. É o que a gente está tentando. Né? Você sabe, política tem que conversar muito. É igual a filosofia. Mas na política tem uma coisa melhor do que na filosofia. A filosofia é só teórica. Agora, a política é prática, é teática. Agora aqui, de que modo a pessoa ciumenta pode fazer TENEPS? Além da TENEPS e da prática do EV, quais as técnicas para melhorar a higiene mental? Gente, quem é que quer falar isso? Ô João, você não quer falar? Kátia, faz favor, é bom aí outras pessoas falarem, nesse caso, ciumento, ciúme, entende? É aquela doença verde, braba, é o dragão verde, não é isso? Acho que primeiro a pessoa também ter outros interesses, né? E desfocar um pouco dessa questão do ciúme que ela está falando aí, né? É sair um pouco desse foco e pensar, ocupar com outras coisas. E também se preocupar um pouco mais com os outros, né? Porque a questão do ciúme é uma questão bem egocêntrica, né? Egoísta, bem infantil, inicial. Então a pessoa ela pode ter um outro foco de interesse, né? Sair a primeira coisa era dar para essa pessoa ciumenta o manual da TENEPS. Já começa por aí. E falar com ela assim, risca, cospe, embrulha esse livro, dê um jeito, desanca, critique tudo. Manual da dupla também, né, Walter? Manual da dupla evolutiva também. Mas agora, o caso sério mesmo, entre o ciúme e a TENEPS, é o processo da assistência. É a pessoa sair de si. Então, é muito sério isso aí. Em 2 dias, recebi alguns pedidos de TENEPS com a mesma patologia. Tal fato me chamou muita atenção, mas não consegui entender o porquê dessa sincronicidade. Pensando sobre o assunto, lembrei que ultimamente tem acontecido com certa frequência alguma sincronicidade. Poderia comentar o caso? Escuta, isso é mais do que normal. Você está falando uma coisa, está assustadinha, com uma bobaginha. Isso aí vai aumentar muito mais. Já pensou, numa semana, você atender 40 concierges com os mesmos problemas? Os amparadores vão levar, a pessoa fica especializada nisso. Olha, eu, sem TENEPS, mas recebendo os outros lá embaixo. Então, por exemplo, numa manhã, agora, essa semana, vieram 6 pessoas, uma depois da outra. Você sabe que lá eu tenho o nome das pessoas e está classificado, 1, 2, 3, 4, tal. Então, as 6 primeiras que vieram, eu depois tiquei lá para anotar. Todas elas tinham um problema de clarividência. Sai dessa. 6 pessoas que eu atendi, cada uma do lugar, tudo diferente, não tem ninguém daqui. 3 delas básicas. Agora, nessas 6 a gente está falando equipe, que às vezes vem a pessoa, vem o duplista, ou vem a filha, ou vem a mãe, ou vem o avô, tudo junto. Mas aquele caso mais sério que tem ali é porque a pessoa está tendo clarividência. Ela viu a aparição do avô, ou ela tem um medo danado da consciência que aparece, ou tem qualquer coisa. Agora veja, só numa manhã, entre 6 turmas que eu atendi, tinha 3, a metade. O problema maior era a clarividência. E nenhuma é do mesmo lugar, todo mundo diferente. Agora, quando predomina nesse processo parapsíquico, a maioria predomina com mulheres. Então, a mulher que morre de medo, não posso nem pensar. Então, aí a gente fala, você precisa de divino complementar, que aí está cheio de gente, você pode sentar perto de uma pessoa, qualquer coisa, segura a mão do maridinho, segura lá, dá um jeito e tal. Agora, então, pensa só nisso. Eu não estou falando aí, no caso, de TENEPS. Estou falando de assistência normal, aqui do dia a dia. Agora, isso. E aquele dia que, às vezes, eu posso estar atendendo 30 pessoas. O que é que vai ter de igual? Tem um monte.
Agora aqui, poderia fazer a correlação do FIEX com a personalidade consecutiva? Não, isso aí eu falei para o Losch. Qualquer coisa você conversa depois com o Losch para a gente ver o que ele acha. É. Pois é, mas o caso é a personalidade consecutiva que ele está querendo saber. Eu falei as coisas, já dei para ele a entidade extra, agora o Losch estuda aí o resto, é um problema dele. Poderia aprofundar o item 25 da taxologia, de que forma reconhecer um retroduplista? É a hora que tem o amor à primeira vista pela segunda vez. Não é isso? Eu acho que aí já esclareceu, não já? Já? Falta. Amor à primeira vista pela terceira vez. Os outros dois amores morreram. Dessomaram. O que você botou aí como subrrotina, no caso? Subrrotina parapsíquica? Porque é uma subrrotina. O que eu estou falando é de coisa pequena. Por exemplo, não é a coisa mais séria que nós estamos falando aqui de todo dia. Por exemplo, seu estado vibracional, como é que você tem que fazer. A subrrotina, às vezes, ela interfere. É uma intrusão que vem no seu diário, no arroz com feijão. Então, mas... é o dia do nhoque, entende? É alguma coisa extra. Nhoque lá da Trindade. Mas, Valdo, quando você bota o item... Aí ele está aqui, né, nessa relação. E 25, item 25. Quando você coloca na subrrotina aqui, da forma como você também colocou os outros, isso tem uma certa frequência, né? E aí, nesse sentido, você quis chamar a atenção... Tem uma certa frequência em termos, porque às vezes essas coisas ocorrem, a pessoa nem percebe. Ela não dá o devido valor para isso. Entende? Ela não caracteriza o que é o prioritário naquilo. Mas como que a pessoa pode tirar proveito disso? Estudando isso aqui, é isso que eu estou chamando a atenção. Olha esses 28 itens. Agora, se a pessoa começar a ver e achar que está tudo igual, ainda não viu nada. Porque aí é a sutileza que ela tem que ver. A diferença aí é sutil, é pequenininha, mas ela existe. Mas eu digo nessa retroduplistas aqui que você colocou, isso envolve também casal incompleto, envolve... o processo todo é isso, entra tudo aí. Outra coisa, quem é que está isento dessa condição? Tem alguém? Ninguém. E outra coisa, isso acontece com frequência ou não? É lógico que é com frequência. Agora, é uma bênção que a pessoa renasce e esquece tudo. Porque senão, o casal incompleto já cria problema demais. Você já pensou se isso fosse mais aflorasse mais, à tona, a todo mundo ficar sabendo, explicitar tudo isso? Como é que não seria? Ninguém ia ficar com ninguém. Ia ser uma promiscuidade baratrosférica direta, mais do que já é. Você veja, é só aqui nesse caso, essa pergunta que ele perguntou, eu estava com vontade até de falar para ele, estuda o que a gente quer dizer com casal incompleto, você vai entender mais. É justamente isso aí que você tem que ver. O problema é o casal incompleto. Aqui para nós. No B, Valdo. Aqui, ó. Na direita, na sua direita. Na página 47, na taxologia, eu notei aqui que você colocou algumas vezes assim, silêncio, discretamente, sigilosamente. Eu já falei isso. Você chegou agora? Sou retardatária. Ah, sim. Então eu falei. Deixa eu repetir para você o que é que eu falei aqui. O caso é o seguinte: sigilosamente, sem alarde, em silêncio e discretamente. Essas coisas ocorrem. Aí é que é a subrrotina. Aquilo aparece, nem apareceu demais. Mas não está subentendido nessas... Sei, mas estuda aí o caso. Olha as conclusões que você chega nessa. Entendendo? É de propósito. E outra coisa que eu falei também, desses 28 itens, tem 14 que mexem com energia diretamente. Agora, todas são categorias de subrrotinas parapsíquicas. E essas são as que existem mais, são as usuais, as que acontecem mais. Ali na 14, você já falou?
É instalar os campos energéticos sigilosamente. É o que eu vivo fazendo, todo lado que eu vou. Eu não chego nos lugares só sono, holopensene. Outra coisa que eu falei, tem 3 holopensenes aqui. Higienizar o holopensene. 13. Isso eu já assisti. 19, prescrutar. Perscrutar os holopensenes. 19. E 27, sondar a bioenergia dos holopensenes. Eu faço isso o tempo todo, aonde eu vou. Então, Você tem visto umas coisas dessas que eu tenho feito. O que é que aconteceu quando a gente estava lá, que eu sentei, que você percebeu? Eu estava sentado para comer alguma coisa. Estava esperando o prato, na hora que chegou lá. Então, estou aqui. Aí, quando eu notei que mudou a energia, e eu vi que tinha uma consciência, falei assim, bora, já é uma mulher que está aí. A mulher passou atrás de mim. Eu não vi a mulher, porque eu não tenho olho aqui atrás. Então, a mulher passou. Na hora que ela passou, eu vi, não, é essa aí. Eu olhei para ver se era uma mulher só, o que era. Eu olhei, era uma mulher só. Aí, chamou a atenção dele, olhou, mas o que houve? Você, não, eu estou vendo. Depois, quando acabou tudo que passou, a gente levantou, ainda passei ainda para ver a mulher. A consciência foi retirada. Ela não estava lá mais, na hora que nós passamos no fim. Agora, isso é o tempo todo. Tudo quanto é lado. Isso ele viu. Que hora que foi isso? 8 horas ontem. Você está entendendo? Ontem. Você tem uma ideia. Isso é por todo lado. Quem está comigo, às vezes, vê essas coisas sem parar o tempo todo. Professor Valdo. É de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. São 4 períodos do dia. Para mim, esses 4 funcionam. Valdo, dessas 3 coisas do holopensene, você faz numa ordem. Aqui, por exemplo, você perscruta, que é um exame depois. Qual a ordem? Você faz isso, as 3 coisas, de uma vez só? Não, eu faço de acordo com a necessidade. Mas agora, eu nunca chego no lugar apenas eu, pessoa humana. Eu sempre chego como uma pessoa multidimensional. Agora, eu aprendi isso na minha mocidade, nunca deixei. E é por isso que eu usava o meu processo de fazer isso, que eu estou de olho, para saber a coisa. Há uma defesa dentro desse processo. Valdo, acho que você ia perguntar primeiro, não sei se estava primeiro. O seu irmão gêmeo estava na frente. Vocês decidem aí. Já nasceu na frente, pode. Não, então, essa sistemática, essa subsistemática, né, subsistemática da rotina parapsíquica, ela é indispensável para o sujeito subir o nível de consciência? Eu não vejo outro jeito. O problema é que a gente não precisa de pensar nesse processo ser indispensável. A pessoa não vai conseguir viver bem sem isso. Isso é que eu acho. Eu não vejo jeito de cortar isso fora. Não, digo se você... Ou dar para o Loche. Não, Loche, você resolve isso para mim. Eu não vejo jeito. Você está entendendo? Loche é o processamento... Então, isso é inafastável, inarredável, é imperdível. Mas eu estou dizendo o seguinte, não, eu concordo também. Né? Eu acho que isso aí chega uma hora que você tem que ter. Agora, isso ser bem estabelecido. Agora, veja, eu me sinto bem com essas coisas. Eu não levo desaforo para casa. Fica por cima. Eu não tenho nada dessas coisas, entende como é que é? Então, não há conflito para mim nisso. Sim, a gente sente essa necessidade com o tempo, então, de, pelo menos de vez em quando, sobreparar a coisa toda numa condição melhor. Isso eu chamo a mega conscientização. Até se é mais complexo, mas é isso aí. Então, eu te pergunto, se o sujeito, a consciência, não estabelecer bem essa para-subsistemática aí, se ele não depurar isso bem e não for complexo ou completa o suficiente, ele não chega nesse salto. Né? Ele nunca vai chegar bem na UFIEX. Pode tirar o cavalo da chuva. O que você queria, Cristina? Na página 47, eu queria que o senhor falasse justamente qual que é a diferença do número 19 para o número 27. A diferença. Para escutar o holopensene, você chega em qualquer lugar, você quer ver como é que está a situação. Então, se você vai a um lugar que você nunca foi,
isso fica mais sério ainda. Agora, sondar as bioenergias. Você tem que chegar e ver. O ambiente tem gente, o processo da energia tem corpos no meio, tem consciência. Como é que é a situação? E que tipo de bioenergia, ou de consciência, ou de condições é essa? Aqui está, bioenergias. É o processo humano. Como é que pega a parte, sabe, animista, do animismo do holopensene? A situação é totalmente diferente. Mas essas bioenergias, então, do número 27, dizem mais respeito à consciência, é isso? Energia consciencial ou não? Todo tipo de bioenergia? Tudo é energia consciencial, mas não é isso. É energia do corpo humano. Aquilo que do corpo humano, do consciente. É bioenergia, biológico, que bate na cara da gente, que cria problema. Tá claro. Por exemplo, a mulher que passou ontem atrás das minhas costas. O processo, você tinha bioenergia, havia o assediador mesmo, eu mesmo falei lá na hora para você, não falei? Era um homem que eles levaram. Uma outra coisa, a mulher não chamava atenção por nada, porque se ela fosse boazuda ou sexy, não é bem assim, bem normal. Agora, estava cheio de penduricalho, como sempre, coisa de mulher. Ainda mais no shopping, isso é normal. Agora, não vi nada demais assim, nada. Agora, o que eu gostei foi a hora que nós passamos para ir embora, que a gente passou, porque ela estava na mesma fila, né? Lá na Praça da Alimentação. Na hora que eu passei, não tinha mais ninguém com ela. O que é engraçado é que ela chegou, andou e sentou lá naquele lugar e não saiu de lá. Teve gente da mesa que saiu, voltou, ela ficou lá o tempo todo depois daquilo. Num caso desse, se eu tivesse mais tempo com calma, eu ia observar, sentava na outra mesa para ver se ela ia melhorar a maquiagem. Isso mostraria que tinha havido alguma diferença. Com uma mudança. Mas eu não cheguei a ver, não deu para ver, porque ela também estava sentada de costas para mim lá. Certo. Ok. Eu tenho uma outra dúvida aqui. Na remissiologia, o senhor coloca o verbete da antissubhumanidade. Qual que é a relação que o senhor fez da antissubhumanidade com a condição da subrotina parapsíquica? A antissubhumanidade aqui é porque se uma pessoa ela está trabalhando na subrotina parapsíquica, ela tem que trabalhar com os animais domésticos, o povo que aparece, como é que fica. É você com a sua equipe. Você com o seu batalhão. É isso aí. Aqui, alguém com rap. Entendeu? Cada um faz o que pode. É a vida. Valdo. Aqui em cima. Você tem falado muito sobre memória, né? Ontem você falou... Sobre o quê? Memória. Sim. Você ontem falou, inclusive, sobre memória contínua versus a memória interrompida, fragmentada, pela questão do choque do renascimento, né? Aí, só que às vezes você fala assim, não, é uma bênção o sujeito não lembrar. E às vezes você fala, não, é uma perda absoluta, uma perda muito grande, a pessoa não ter retrocognição. Como é que você explica? Isso não é um mecanismo natural do processo evolutivo? Não, todo mundo tem retrocognição patológica. Agora, muito pouca gente tem retrocognição rígida, sadia, equilibrada, homeostática. Raciocina nisso. Então, o que é que falta? Consciencialidade, entendimento, discernimento, evolução, inteligência evolutiva, cosmoética, equilíbrio, prioridade. Isso aí. O que a gente vai falar mais? Mas de qualquer forma, acho que está claro, mas esse mecanismo, essa ignorância nossa, essa incompetência de lembrar, de certa forma, nos protege. É a imaturidade, a inexperiência. Sim. Então, acho que, na verdade, isso faz parte do mecanismo evolutivo. Agora, nesse meu caso, como é que eu vou ficar aqui sem falar nessas coisas? Eu tenho que falar nisso. Sim, claro. Porque o essencial é isso. Isso é o nosso arroz com feijão, que tem que ser o trivial variado da vida inteira. Priorização da assistência cosmoética com o parapsiquismo. Nós não temos por onde fugir disso. Mas então, então todo mundo vai ter que mexer com o Apex,
vai ter que mexer com o parapsiquismo do Mário, não tem jeito. Quem está aqui, então, e não tem muita retrocognição, é mais pela incompetência mesmo do que pela capacidade de aguentar. E principalmente a incompetência da despriorização. A pessoa não coloca o mais importante na frente do menos importante. Então é a vida humana. Eu sou preocupado com os jovens da Sinvex justamente por isso. Na minha condição de bisavô desse povo, eu fico só pensando o seguinte: será que é o chamamento, o envolvimento, a tentação da vida humana, do dia a dia? Foz não tem tanta atração do jeito que são das coisas, mas você sabe, tudo é possível, né? E outra coisa, a natureza aqui é muito exuberante. Só para fazer exercício aqui é o máximo. Isso é uma coisa muito séria. O povo às vezes fica pensando só em mar. Fazer exercício aqui é muito melhor do que fazer no Rio, por exemplo. Por quê? Porque o óleo pensene aqui não tem tanta pressão do jeito que tem no Rio. Lá tem muito mar, até na praia. Uma praia de Ipanema tem mais pressão do que qualquer mato desse que você vai aqui, ou a rua que você anda aqui nessa cidade. Aqui é muito mais livre. Expande, tem liberdade, é outra situação. Uma última pergunta. Quando você relacionou o Felipe com a questão da extraterrestriologia, né, com o bolsão interdimensional da OFIEX, você relacionou isso por causa das próprias viagens que eles fazem, seria entre dimensões também isso, né? Mesma coisa. Está relacionado. Agora tem as paraexcursões extraterrestres, extrafísica, né? Também são desse mesmo jeito. É essa turma que vai mexer com o Felipe Pícola ali. É o caminho. Você quer falar alguma coisa? Não, era sobre o sobre aquele assunto anterior que ele perguntou, que eu tinha entendido de ontem, é que é uma bênção a gente esquecer quando a gente renasce, mas é uma perda a gente não fazer o exercício da rememoração, porque é aí que a gente prepara o paracérebro para chegar naquela condição da memória contínua que o senhor falou. O problema é ver o que, então, que a pessoa faz. É uma bênção, uma perda. Aqui, ó, você vai encontrar com uma pessoa que está interessada nesse estudo. Então você pergunta para ela, o que se aplica da sua memória? A memória te ajuda em quê? Então, por aí a gente vai ter uma noção disso. Esse exercício da rememoração, da retrocognição, é um exercício para o cérebro. Ele se preparar para o... Entendeu? Então, é uma perda. É o caminho. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 60 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 24 votos presenciais e 16 votos online. Hoje teremos os recados do João Paulo e a Eliana Manfroy sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos, mais uma vez, convidar todos os amigos da Enciclopédia a participarem do jantar de confraternização, o primeiro encontro dos amigos, agora no dia 8 de março. A gente quer, mais uma vez, reafirmar que as nossas vagas, infelizmente, são limitadas para o jantar. Então, a gente pede que os amigos confirmem a sua presença até o dia 20 de fevereiro, retirando comigo ou com o professor Fernando Barbaresco o seu ingresso. A partir do dia 20, nós estaremos, então, contemplando a lista de espera de várias duplas e familiares de amigos, né, que querem também participar deste evento. Então, por gentileza, confirme sua presença, nós queremos muito que todos os amigos participem, mas o prazo é até 20 de fevereiro. Amigos residentes fora de Foz do Iguaçu, por gentileza, confirme a presença através do e-mail amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde. Venho falar sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma da Conscius, que vai ocorrer agora no dia 12, próximo sábado, a partir das 3 da tarde. Nós ainda temos vagas, as inscrições são na recepção do CAEC, ou então você pode contactar diretamente o CAEC pelo telefone. E é um curso com 3 campos de Consim Cobaia, onde vai ser discutida
uma folha do conscienciograma, a pessoa vai abrir o seu micro-universo e vai fazer explanações sobre o que ela respondeu e vai receber os feedbacks dos participantes. Na verdade, o Conselho Cobaia é uma pessoa que está lá na frente, mas acaba que todos nós somos cobaias naquele momento. Todo mundo se expõe, as pessoas vão dar sua opinião dentro de um ambiente de cosmoética, de um ambiente de confiabilidade. Então, as inscrições estão abertas, nós aguardamos os interessados. O curso vai ser no dia 12, sábado que vem, a partir das 3 da tarde. E, em março, o curso vai ser no dia 4 de março, numa sexta-feira, anterior ao balanço existencial, que será no sábado. Então, agora no dia 12 de fevereiro e no mês que vem, 4 de março. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete duplo curso, eleito com 10 votos, a especialidade Reeducaciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.